Características gerais da estrutura dos anticorpos. Proteínas plasmáticas ou séricas podem ser fisicamente separadas em albuminas e globulinas com base nas características de solubilidade. Além disso, podem ser separadas com mais precisão conforme as diferenças de carga, utilizando-se uma técnica chamada eletroforese. Nas separações eletroforéticas de soro ou plasma, a maioria dos anticorpos é encontrada no terceiro grupo mais rápido de migração das globulinas, denominado gama-globulinas, referente à terceira letra do alfabeto grego. Note que as gama-globulinas incluem todas as classes de anticorpos descritas adiante, não somente a classe IgG. Outra denominação comum para anticorpo é imunoglobulina, Ig, referindo-se à porção que confere imunidade da fração globulina, do soro ou do plasma. Os termos imunoglobulina e anticorpo são usados de maneira intercambiável ao longo deste livro. Todas as moléculas de anticorpo compartilham as mesmas características estruturais básicas, mas apresentam extraordinária variabilidade nas regiões que se ligam ao antígeno. Essa variabilidade nas regiões de ligação ao antígeno explica a capacidade de diferentes anticorpos se ligarem a um enorme número de antígenos estruturalmente diversos. Em todos os indivíduos existem milhões de diferentes clones de células B, cada uma produzindo moléculas de anticorpo com sítios de ligação antigênica idênticos, mas que diferem dos sítios de ligação antigênica dos anticorpos produzidos por outros clones. As funções efetoras e propriedades físico-químicas comuns dos anticorpos estão associadas às porções que não se ligam ao antígeno, as quais exibem relativamente poucas variações entre os diferentes anticorpos. Uma molécula de anticorpo tem uma estrutura central simétrica composta de duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas idênticas. Tanto as cadeias leves quanto as cadeias pesadas contêm uma série de unidades estruturais homólogas repetidas, cada uma com cerca de 110 resíduos de aminoácidos de comprimento que se dobram independentemente em um motivo globular chamado domínio Ig. Um domínio Ig contém duas camadas de folhas beta preguiadas, cada uma composta de 3 a 5 fitas de cadeia polipeptídica antiparalelas. As duas camadas são mantidas unidas por uma ponte de sulfeto e as fitas adjacentes de cada folha beta são conectadas por pequenas alças. Os aminoácidos localizados em algumas dessas alças são os mais variáveis e críticos para o reconhecimento do antígeno, como discutido adiante nesse capítulo. Tanto as cadeias leves quanto as cadeias pesadas consistem em regiões aminoterminais variáveis, que participam no reconhecimento do antígeno, e regiões carboxiterminais constantes. As regiões C das cadeias pesadas ajudam a mediar algumas das funções protetoras e efetoras dos anticorpos. Nas cadeias pesadas, a região variável é composta de um domínio Ig, e a região constante é composta de 3 ou 4 domínios Ig. Cada cadeia leve é composta de uma região variável de domínio Ig e uma região constante de domínio Ig. As regiões variáveis são assim chamadas porque suas sequências de aminoácidos variam entre os anticorpos produzidos por diferentes clones das células B. A região variável de uma cadeia pesada, VH, e a região variável adjacente de uma cadeia leve, VL, formam um sítio de ligação ao antígeno. Como a unidade estrutural central de cada molécula de anticorpo contém duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, cada molécula de anticorpo possui pelo menos 2 sítios de ligação antigênica. Os domínios Ig da região constante estão espacialmente separados dos sítios de ligação ao antígeno e não participam do reconhecimento antigênico. As regiões constantes da cadeia pesada interagem com outras moléculas e células do sistema imune, e dessa forma medeiam a maior parte das funções biológicas dos anticorpos, algumas vezes chamadas de funções efetoras. Além disso, as cadeias pesadas existem em duas formas que diferem nas terminações carboxiterminais. Uma forma de cadeia pesada ancora os anticorpos ligados à membrana nas membranas plasmáticas dos linfócitos B, e a outra é encontrada somente nos anticorpos secretados. As regiões
C. As regiões constantes das cadeias leves não participam das funções efetoras e não estão diretamente ligadas às membranas celulares. As cadeias pesadas e leves estão covalentemente ligadas por ligações de sulfeto formadas entre os resíduos de cisteína na porção carboxiterminal da cadeia leve e do domínio CH1 da cadeia pesada. Interações não covalentes entre os domínios variável L e variável H e entre os domínios constante CL, C e constante H1 também podem contribuir para a associação das cadeias pesadas e leves. As duas cadeias pesadas de cada molécula de anticorpo estão covalentemente ligadas por ligações de sulfeto. Há diferentes tipos de anticorpos chamados classes ou isotipos, os quais possuem diferentes estruturas de cadeia pesada discutidas em detalhes adiante no capítulo. No isotipo IgG, essas ligações de sulfeto são formadas entre resíduos de cisteína nos domínios CH2, próximos à região conhecida como dobradiça, descrita mais adiante. Em outros isotipos, as ligações de sulfeto podem ocorrer em diferentes locais. Interações não covalentes, como por exemplo, entre os terceiros domínios, CH, CH3, também contribuem para o pareamento das cadeias pesadas. A porção de ligação ao antígeno de uma molécula de anticorpo é a região Fab, e a extremidade C-terminal, que está envolvida nas funções efetoras, é a FC. Essas regiões foram identificadas pela proteólise, quebra aqui, de moléculas de imunoglobulina IgG de coelhos. Nessas moléculas, a região não dobrada da dobradiça entre os domínios CH1 e CH2 da cadeia pesada é o segmento mais suscetível à clivagem proteolítica. Se a IgG de coelho foi tratada com a enzima papaína sob condições de proteólise limitada, a enzima age na região de dobradiça e cliva a IgG em 3 partes separadas. 2 partes são idênticas uma à outra e consistem na cadeia leve completa, VL e CL, associada a um fragmento VH-CH1 da cadeia pesada. Esses fragmentos retêm a capacidade de se ligar ao antígeno porque cada um deles contém domínios VL e VH pareados e são chamados Fab, fragmento ligação ao antígeno. A terceira parte é composta de 2 peptídeos idênticos ligados por disulfeto, cada um contendo os domínios CH2 e CH3 da cadeia pesada. Essa porção de IgG tem propensão a autoassociar-se e cristalizar em uma estrutura semelhante a uma treliça ou grade, por isso é chamada FC, fragmento cristalizável. Quando a pepsina, em vez de papaína, é usada para clivar a IgG de coelho sob condições limitadas, a proteólise ocorre distal à região da dobradiça, gerando um fragmento FAB2 de IgG com a dobradiça e as ligações de sulfeto intercadeias intactas e 2 sítios de ligação ao antígeno idênticos. A organização básica da molécula de anticorpo, deduzida a partir de experimentos de proteólise de IgG de coelhos, é comum a todas as moléculas de Ig de todas as classes e de todas as espécies. O termo Fab, FAB2 e FC são amplamente usados para descrever essas diferentes porções dos anticorpos humanos e murinos. De fato, esses experimentos forneceram a primeira evidência de que as funções de reconhecimento do antígeno e as funções efetoras das moléculas de Ig são espacialmente separadas. Muitas outras proteínas do sistema imune, assim como numerosas proteínas sem função imunológica conhecida, contêm domínios com uma estrutura de dobra da Ig, isto é, 2 folhas beta-pregueadas adjacentes mantidas unidas por uma ponte de sulfeto. Todas as moléculas que possuem esse tipo de domínio pertencem à superfamília de Ig, imunoglobulina, e acredita-se que todos os segmentos gênicos que codificam os domínios Ig dessas moléculas evoluíram a partir de um gene ancestral. Os domínios Ig são classificados como do tipo V ou do tipo C com base na homologia próxima ao domínio V ou domínio C da Ig. Os domínios V são formados por um polipeptídeo mais longo do que os domínios C e contêm 2 fitas beta
extras dentro do sanduíche de folhas beta. Alguns membros da superfamília de Ig foram descritos no capítulo 3, as moléculas de adesão endotelial AICAM e VCAM1, e no capítulo 4, os receptores KIR das células NK. Exemplos de membros da superfamília de Ig de relevância no sistema imune são descritos na figura 5.